Nos últimos 5 anos, mais de 3 mil agrotóxicos foram liberados para consumo no Brasil. Somos o país que mais utiliza inseticidas e outros venenos com impactos no nosso meio ambiente e na nossa saúde. Em alguns casos, a legislação brasileira chega a permitir o uso de mais de 5 mil vezes as quantidades permitidas pela União Europeia. E em muitos outros, agrotóxicos que são produzidos na Europa e sequer são permitidos lá, são liberados no Brasil. Tudo isso com o argumento de que, sem agrotóxicos e outros insumos, a produção de alimentos não é suficiente e a economia não se sustenta. Será? Hoje a gente vai conversar sobre o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que já tem a sua implementação adiada desde 2014. O que ele propõe? O que impede que ele seja aplicado e quais os impactos dessa protelação? O Sala de Convidados começa agora. Não é possível que 80% do agrotóxico proibido na Alemanha possa ser vendido aqui no Brasil. Avaliar a substância perigosa é papel principalmente de saúde e meio ambiente. Moro aqui numa ilha de veneno. Todos os meus vizinhos aqui são venenosos. A Pronara é um programa de redução de agrotóxicos sem comprometer a eficiência produtiva do próprio agronegócio. A gente só vai fazer agroecologia e produção orgânica se a gente tiver um financiamento tão bom e de tanto peso como aquele que é dado hoje para o agronegócio. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, Patrícia Dias Tavares, secretária executiva da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Valcler Rangel, assessora especial da Saúde dos Territórios e Periferias Urbanas e Rurais do Ministério da Saúde. E Fran Paula, engenheira agrônoma e integrante da Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. E você que está em casa ou pela cidade assistindo o nosso programa, participa com a gente, mandando perguntas e comentários, dividindo uma experiência. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não vai deixar de participar. Que prazer estar aqui com vocês três para esse assunto tão urgente, né? Fran, Valcler, Patrícia, que prazer, que bom estar com vocês aqui. Eu vou começar com você, Fran, porque você participou da criação do Pronara lá em 2012, me corrija se é nesse momento que ele começa a ser discutido. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa primeira versão, né? Como é que você resumiria o que propõe o Pronara, só para a gente ter uma introdução para esse programa. Bom dia, Yasmine, bom dia, né, a todos e todas que acompanham, né, o programa. Bom, o Pronara, ele surge de uma demanda, né, sobretudo da sociedade brasileira, dos movimentos sociais, das organizações, né, do campo da agroecologia, da produção do alimento saudável, né, de milhares de agricultores e agricultoras que lutam diariamente, né, para produzir alimento, né, de qualidade, né, e que garanta saúde para a população. Em 2012, né, ele surge no âmbito da criação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, no atual mandato da presidenta Dilma, né, o primeiro mandato dela, né, partindo então dessa demanda, dessa necessidade de que o Brasil, naquele momento, né, era, né, e continua sendo um dos maiores consumidores de agrotóxicos, com vários impactos na saúde e no meio ambiente, né. Então, o Pronara, ele é criado, né, elaborado por um grupo, né, técnico, com participação, né, social, né, em diálogo com os órgãos governamentais responsáveis, né, por registro e fiscalização de agrotóxicos no Brasil e que representa, naquele momento, a possibilidade, né, concreta para a transição de sistemas alimentares mais justos, mais saudáveis para a população brasileira, né. Então, é um momento, né, político importante, né, que o Brasil vivia naquele momento, mas, sobretudo, né, caminhando, né, e pensando no horizonte futuro, que era, né, reduzir esses impactos, né, causados por essas substâncias, mas também possibilitando, né, políticas públicas que promovam saúde, né, e também garantia, né, de preservação e conservação do meio ambiente. Já que, historicamente, né, se a gente for analisar as políticas, né, agrícolas, né, criadas no Brasil, né, a gente vai ver que, né, boa parte delas, até então, né, sempre foram
pensadas, né, para atender, né, o setor, né, agrícola, né, do agronegócio, mas também favorecendo uma imposição dessas substâncias. Então, o Pronara é justamente ao contrário, né? É essa reparação em termos de políticas públicas para a produção de alimentos no Brasil. Você fez um resumo excelente de um apanhado de questões que estão aí envolvidas, importantes para a gente debater hoje, né, Valcler? Eu queria também trazer uma coisa que é super importante, porque hoje a gente tem uma comissão dentro do governo federal que traz esses movimentos, que pensaram o Pronara, e o Ministério da Saúde tem uma participação importante nisso, assim como a Secretaria da Presidência da República. Então, eu queria que você trouxesse como é que o Ministério da Saúde está envolvido e de que forma participa para realmente apontar caminhos para a implementação do Pronara. Sim, Yasmine, veja só, primeiro bom dia para todo mundo, né? Fran, Patrícia, Yasmine, todos aí que estão nos assistindo, e o Canal Saúde cumpre um papel fundamental nessa discussão. Eu acho que o Ministério da Saúde tem feito um esforço enorme, inclusive na sua perspectiva, né, de reconstrução do país, depois dos anos que a gente viveu aí de negacionismo, de tentativas de destruição, inclusive, do próprio Sistema Único de Saúde. O Ministério cumpre esse papel. Uma das formas de cumprir esse papel é trazer e dialogar com os movimentos sociais, a sociedade civil, que está preocupada com isso. Eu diria que toda a sociedade, tanto urbana quanto rural, os povos do campo, da floresta e das águas, todo mundo está preocupado com isso, só que alguns são mais afetados, pelo menos aqueles que nós conhecemos, né? Então, os trabalhadores, que muitas vezes não são só os trabalhadores da agricultura, né? Mas quem trabalha no comércio, quem trabalha na produção de agrotóxico, quem trabalha na distribuição, quem trabalha no recolhimento das embalagens, todos esses trabalhadores, por exemplo, estão afetados por isso. Então, o Pronara, ele vem numa lógica de trabalhar as duas dimensões da prevenção, falando no caso da saúde, né? E também da assistência às pessoas que sofrem as consequências disso. Então, a gente, essa ideia de trazer todo mundo para a discussão é falar sobre isso com as pessoas que estão envolvidas nesse processo. O Grupo da Terra tem a ver com isso, né? O Grupo da Terra foi criado lá, já estamos completando aí quase, foi criado desde 2011, né? E ele hoje junta 24 movimentos sociais, mais de uma dezena de ministérios e todas as secretarias do Ministério da Saúde, no sentido de dar uma direção para a grande política, que é a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do campo, da floresta e das águas. E o agrotóxico é uma pauta central para essa Não tem como não falar disso mais, Exatamente. né, gente? Não tem como. E assim, acho que você trouxe uma coisa também importante, né, Valcler? Porque apesar de ter começado a se pensar, elaborar o Pronara em 2012, já existe uma discussão que vem de antes, né? E que envolve vários movimentos sociais e entes governamentais quando o governo tem esse interesse de se envolver com essa pauta, né, Patrícia? E aí queria que você trouxesse um pouco de como é que a Secretaria da Presidência da República está atuando nisso, né? E a disposição que a gente vê no discurso do presidente Lula em olhar para isso, né? Ainda que muitas forças impeçam o caminhar disso, não depende só da Presidência da República, né? A gente tem um Congresso absolutamente contrário a repensar de qualquer maneira que seja, minimamente, a condução da utilização de agrotóxicos no Brasil, né? Isso. Então, bom dia, né, a todos, todas, todos que estão aí assistindo a gente. Bom dia, Yasmine, Fran, Valcler, né? Acho que esse espaço é muito importante para a gente estabelecer esse diálogo e contar um pouco, né, do que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, acho que Fran e Valcler trouxeram questões bem importantes. E aí eu acho que eu gostaria de dizer também do papel que a gente vem fazendo, né, enquanto Secretaria-Geral da Presidência, de reestabelecer esses espaços de participação social que foram desinstituídos, né, no último governo. Então, hoje, né, e ano passado, como a Fran disse, em 2012, a gente, né, através, inclusive é importante citar o papel das mulheres, né, da Marcha das Margaridas, em reivindicar junto à presidenta Dilma a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e ela tem 2 espaços de gestão, né, um que fica na Secretaria-Geral da Presidência, que cuida desse espaço de participação social,
e outro que fica, né, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que faz esse diálogo interministerial. Né, em 2016, né, com o golpe e depois com a troca de governo, esses espaços eles foram corrompidos, eles foram desinstituídos e ano passado a gente reestabeleceu, né, então a gente reestabelece a SINAPO, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e a gente retoma, né, toda a construção do terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e estabelece espaços de diálogo, né, para que a sociedade também nos diga, nos apresente o que é importante que esse plano traga de referência. E o programa de redução de agrotóxicos foi apontado como algo, né, que não foi implementado, mas que seria a prioridade para esse terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, entendendo que, né, para a gente transicionar para uma agricultura agroecológica, orgânica, né, de base mais agroecológica e sustentável, a gente precisa tocar no tema dos agrotóxicos e pensar como que a gente estabelece mecanismos, né, de registro, fiscalização, mas também alternativas para que a gente impulsione outras formas, né, de se fazer agricultura, mas também, como o Valclar trouxe, né, de processamento, consumo de alimentos, então tocando tanto quem está no campo quanto quem está, né, e quem está produzindo nas cidades também, que a gente não pode esquecer que tem agricultura urbana aí, né, um tema bem potente agora, mas também quem está consumindo esses alimentos, né, nos diferentes espaços, sejam urbanos ou rurais. Uma cadeia, né, de acontecimentos que acontece desde o momento que se produz até a chegada à mesa do consumidor ou a exportação de uma commodity, né, porque também é onde é um ponto frágil aí dessa discussão. Agora a gente vai trazer uma reportagem para você conhecer o Pronara. De um lado, frutas, verduras e legumes comuns, o que significa que podem conter agrotóxicos. De outro, os com certificação orgânica. A diferença da disponibilidade desses produtos é como uma metáfora. As mercadorias que não contêm pesticidas, na maioria das vezes, ficam quase que escondidas, engavetadas. Algo semelhante ao que acontece com um programa que há 10 anos tem sua implementação adiada no Brasil. A Pronara é um programa de redução de agrotóxicos no curto prazo, sem comprometer a eficiência produtiva e econômica do próprio agronegócio, mas tendo um efeito positivo muito rápido sobre o meio ambiente e sobre a saúde da população. Os agrotóxicos, eles são uma resposta a um determinado modelo de organização do espaço agrário. É perfeitamente possível fazer a agricultura de outra forma, que é o que a agroecologia propõe, é ocupar o espaço agrário de forma diversificada, com paisagens diversificadas, e não com grandes monoculturas. Desde 2008, o Brasil é o país no qual mais se consome agrotóxicos no mundo. Diante desse cenário, em 2014, foi pensado um programa para a promoção da agricultura de base agroecológica. O Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos tem suas raízes na Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, lançada pelo governo brasileiro em 2012. Ele foi pensado dentro do PLANAPO, Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, justamente para articular medidas concretas que possibilitem a transformação da realidade da agricultura. Não é possível avançar com as práticas agroecológicas enquanto o Estado continua incentivando o uso de agrotóxicos. Paulo Petersen explica que foi a partir desse questionamento que o Pronara foi estruturado, a partir de um grupo de trabalho formado por equipes técnicas de vários ministérios e pessoas da sociedade civil. Essa proposta ela foi, então, encaminhada aos diferentes ministérios que compõem a política de agroecologia. Nós tivemos a aprovação do programa por todos os ministérios, à exceção do próprio Ministério da Agricultura. Quer dizer, a equipe técnica do Ministério da Agricultura que participou concordou e contribuiu com a construção do programa, mas a ministra da Agricultura à época, a senadora Cátia Abreu,
ela vetou. E por essa razão, ainda naquela época, nós não tivemos um programa de redução de agrotóxicos. Cenário que se repetiu esse ano, quando mais uma vez o Ministério da Agricultura vetou o programa. Razão pela qual a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica elaborou uma carta ao presidente Lula. Os compromissos políticos assumidos pelo governo são muito coerentes com o que nós pedimos na carta, quer dizer, no programa de redução de agrotóxicos. Nós estamos falando de combate à fome, nós estamos falando de promoção da alimentação saudável e promoção da saúde de forma mais ampla. Nós estamos falando da questão da agenda de mudanças climáticas, e os agrotóxicos têm muito a ver com isso. O Brasil está comprometido internacionalmente com essa agenda, e nós mostrávamos ao presidente Lula que seria muito incoerente o Brasil se posicionar numa aliança global de combate à fome e à pobreza, e, ao mesmo tempo, como um país que está no protagonismo na agenda climática, e não é capaz de instituir um programa que em nada comprometerá sua balança de pagamento, a eficiência econômica do agronegócio, que simplesmente os únicos beneficiários de não existir um programa de agrotóxico não é o agronegócio, são as empresas que vendem agrotóxicos. Hoje, companheiros, nós passamos a manhã discutindo a questão de agrotóxicos nesse país. Não é possível. Não é possível que a gente não tome uma atitude com o crescimento da utilização de agrotóxicos nesse país. Não é possível que 80% do agrotóxico proibido na Alemanha possa ser vendido aqui no Brasil. Proibido nos Estados Unidos pode ser vendido aqui no Brasil. Em resposta à carta, o presidente determinou que o Pronara deveria fazer parte do Plano Nacional de Agroecologia, retomado esse ano, e que teve seu lançamento adiado por 4 vezes devido ao impasse da aprovação do programa. Paulo Petersen comenta que agora a expectativa é que o Pronara seja lançado no dia 3 de dezembro, Dia Mundial de Combate aos Agrotóxicos. Eu acho que é uma página que a gente precisa virar para que a gente consiga, evidentemente, mudar o perfil da agricultura brasileira, que hoje é uma das grandes responsáveis por vários problemas sociais e ambientais que nós precisamos superar. Fran, antes da gente entrar no Pronara em si, eu acho importante trazer para quem está em casa e que não se aprofundou muito nesse tema, uma questão importante, né, essencial. A gente vê na grande mídia diariamente informações que paulatinamente dizem que sem o agronegócio em seu formato atual, com produção para commodities, ou seja, 70% do que se produz no Brasil é soja, que é o que mais consome agrotóxico, certo? Sem isso a economia não circula e não tem alimento para toda a população. E o que a gente vê, apesar dessa industrialização da agricultura, é um país com muitos famintos ainda. A gente não consegue eliminar a fome, apesar dessa produção, porque não é alimento, é commodity, né? E aí eu te pergunto para a gente começar primeiro, né? Como é que se lida com um sistema que está posto, né? Ou seja, que tem a ver com uma globalização, que é muito maior do que os desejos do governo federal, que é muito maior do que os movimentos sociais esperam, para mudar essa consolidação de utilização de agrotóxicos no país? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa, né, entender como que está estruturado, né, o rural brasileiro, né, o campo, né, e a distribuição de terras desse país, né? A gente tem uma parcela, né, muito pequena de proprietários rurais com extensas áreas de produção de commodities, né, como você mesmo disse. Que vira ração de porco chinês. Que basicamente está voltada, né, para o mercado, né, exterior, né? E a gente tem, né, milhares de agricultores familiares, né, numa porção menor de terras disponíveis para a agricultura. Né? Então, esta mudança... E produzindo 70% do que a gente come. Justamente, mas, né, aí dados, né, do censo, né, agropecuário que, né, quase 70% do que a população brasileira consome vem da agricultura familiar. Né? Então, a importância de valorização, né, dos sistemas alimentares, né, dos assentamentos, né, rurais,
né, das comunidades, né, indígenas, quilombolas, né, nesse país, que produzem alimentos saudáveis, que manejam a terra de forma, né, agroecológica, né, tradicional, é importante para também mudar essa conjuntura, né? O problema da fome no Brasil não necessariamente é a falta de alimentos, né, mas é a redução das desigualdades sociais, né, que são históricas no nosso país, até por uma herança aí colonial, né, que também se reflete nessa imposição de agrotóxicos sobre a agricultura, né, porque, né, o mercado, né, da indústria química, né, tem uma forte influência também na economia, né, brasileira, né, no sentido de ser um mercado que fatura bilhões, né, vendendo agrotóxicos para o Brasil por ano, né. Então, isso também, essa mudança, né, dessa transição desses sistemas alimentares, também perpassa por decisões políticas, econômicas. Agrotóxicos, né, no Brasil recebem subsídios, né, e incentivos fiscais, né, então chega, dependendo do estado, né, pode chegar até 100% de isenção, né, então isso também é um fator que estimula o uso, né, dessas substâncias, né, que causam tantos impactos, né, na saúde e no meio ambiente no país. A gente vai falar daqui a pouquinho de colonialismo químico, que eu acho que é um conceito super importante, que precisa começar a ficar mais conhecido para também entender tudo isso que você trouxe um pouco além, né? Patrícia, a fala do presidente Lula tem uma potência, né? Assim, ele está realmente falando de forma firme ali que não dá para continuar dessa forma, mesmo com forças contrárias muito fortes, importantes, dentro do Congresso Nacional e debatendo com o governo também isso, né? E aí eu queria que você trouxesse, à medida em que ele determinou, né, que o Pronara deveria fazer parte do Plano Nacional de Agroecologia retomado esse ano, qual é o próximo passo? Certo. Então, hoje a gente, né, dentro desse espaço, né, que é a Sinapo, a gente estabeleceu, né, e a gente vem discutindo dentro desse espaço uma subcomissão temática que vem trabalhando com o tema do Pronara, né? Então, a gente fez, né, resgatou todos os documentos, todos os materiais que foram, né, produzidos lá desde 2012, né, que tinha um documento pronto em 2014 para a gente reestabelecer esses espaços de diálogo, tanto, né, com a sociedade civil quanto dentro do governo, para a gente estruturar, né, esse programa para a gente conseguir garantir, né, o lançamento dele nos próximos meses, né? Então, a gente tem feito esse esforço, né, de compreender, e assim como o presidente Lula disse, né, estabelecer um amplo espaço de diálogo para que a gente tenha o programa. E entendendo também, né, que a gente vai ter um programa, mas a gente precisa ter inserção em outros espaços, né, como o legislativo, estabelecer espaços de diálogo com outros setores, para que a gente avance, para ter uma frente de atuação em relação a essa questão da redução dos agrotóxicos, né? E eu acho que é interessante no vídeo, né, que o Paulo Petersen traz, né, que, na verdade, quando a gente fala que quer reduzir agrotóxico, não é que a gente vai comprometer a produção de alimentos. Na verdade, a gente pode, inclusive, alavancar essa produção de alimentos e garantir que a gente tenha alimentos saudáveis. E aí, alcançar também outros compromissos que o presidente Lula tem dado para a gente, que é o combate à fome, à malnutrição, a redução das desigualdades, porque aí a gente vai estar falando, né, de mudar um pouco também essa lógica de estrutura fundiária, né, de quem tem acesso a políticas públicas, tanto para a produção quanto para o consumo, e a gente também vai estar tendo a oportunidade de combater, né, os efeitos aí das mudanças climáticas, porque a gente vai estar falando de uma inserção, né, de mudanças em todo esse sistema alimentar que vão partir para uma dinâmica de produção e consumo mais compatíveis, né, com dinâmicas ecológicas, com redução, por exemplo, dos caminhos que os alimentos vão ter que percorrer para chegar na mesa, né, do consumidor, da consumidora. Então, a gente entende que a agroecologia e a redução dos agrotóxicos vão dar conta de uma abordagem sistêmica para a gente
atingir vários objetivos que estão postos aí, não só, né, pelo governo, mas como demandas da sociedade. A gente sabe que não são simples, né? A gente sabe que tem muita complexidade, disputa, tensionamento envolvido aí. Valcler, o Pronara, ainda que não implementado, ele já é importante, né? Por quê? Primeiro, eu acho que tem uma questão que está colocada aqui para a gente, que é olhar para a Terra, para o planeta Terra. Não é à toa que o presidente, quando estava falando sobre essa questão do agrotóxicos, era uma entrevista sobre a questão das queimadas. Ou seja, uma relação direta entre a questão da crise climática que nós estamos vivendo e o modelo de ocupação do território, inclusive, que a gente tem. Eu acho que tem uma possibilidade de ter um ciclo virtuoso nessa história. Uma alimentação adequada e saudável, né? Uma produção suficiente para que dê conta que esses alimentos cheguem à mesa das pessoas e que esses alimentos sejam saudáveis. Portanto, uma agricultura que seja saudável também e sustentável, né? E, no meu caso, um sistema de saúde que também seja capaz de se dar ao direito de cuidar das pessoas. Não é à toa que a gente, no Planapo, cria um eixo, né? A gente propõe um eixo de saúde e cuidados com a vida, né? Dentro, é uma novidade que a gente tem no plano de agroecologia. Porque no final é o Ministério da Saúde que vai ter que cuidar das consequências, né? Exatamente, porque, veja só, são a possibilidade do ano que vem, o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele prevê a ocorrência de mais de 750 mil casos de câncer no Brasil em 2025. Ainda tem negacionista que diz que não tem comprovação científica, mas veja bem, o glifosato já está no leite materno, né? Exatamente. Não tem mais questionamento sobre isso. O glifosato que é permitido 5.000 vezes mais, né, Fran, no Brasil. Hoje em dia, mais você usado entra no numa Brasil. loja de jardinagem, você encontra glifosato. Não tem como conviver. São produtos, não há como negar, perigosos. São produtos que uma agência internacional da OMS, a IARC, ela coloca exatamente a possibilidade desses produtos ou serem carcinogênicos ou terem alto potencial carcinogênico. Então, nós estamos falando da segunda causa de morte no Brasil. O que o Ministério tem feito, né? O Ministério, assim, se não tem Pronara, mas a gente está fazendo análise da presença de agrotóxicos na água. A gente continua fazendo análise da presença de agrotóxicos. É porque ultrapassa a legislação em muitos casos. A legislação já é extremamente permissiva, mas eles ainda utilizam acima da legislação, né? Exatamente. Então, quer dizer, é preciso que a gente conheça melhor a situação, e a situação do Brasil não é boa. Do ponto de vista da existência de, por exemplo, agrotóxicos na água que a gente bebe, né? E não é só o câncer, são as intoxicações agudas, são problemas de pele, problemas endócrinos, problemas neurológicos. Sim. O Parkinson tem a ver, muitas vezes, com a existência e o consumo de agrotóxico, né? Quer dizer, então, nós temos uma situação que que o princípio da precaução foi abandonado, né? A gente se precaver e saber que a gente tem um produto perigoso, nós temos que atuar como produto perigoso. Entendemos que é um setor econômico muito importante, não há dúvida, mas ele pode ser virtuoso. Tem como ele ser virtuoso, todo mundo ganhar com isso, né? Eu queria pedir permissão para a minha diretora, Cíntia Pessoa, para a gente estender. Eu sei que a gente já estourou esse primeiro bloco, mas eu queria finalizar falando da questão do colonialismo químico, que tem a ver com o que a Patrícia e o Valcler trouxeram, Fran, na medida em que será mesmo que a gente precisa desses agrotóxicos ou a gente está recebendo um volume de agrotóxico porque é muito interessante para uma indústria global, né? E o Brasil virou realmente o celeiro do mundo, né? Onde se despeja, não acho que seja uma boa denotação, né? Onde se despeja todo o veneno que não se tem mais para onde escoar, porque nenhum outro país aceita, né? A gente fala que o Brasil se tornou uma lixeira tóxica, né, dessas substâncias, porque é um processo histórico, né, desde a década de 50, com o Programa Nacional de Defensiva Agrícola, né, que foi criado, né, e incentivou a vinda, né, e o comércio, a abertura, né, de um comércio com indústrias químicas, né, sobretudo, né, da Europa, né, e o debate, né, do colonialismo químico, né, muito bem aí feito, né, pela Larissa Bombardi, que é, né, uma pesquisadora cientista. Maravilhoso o livro dela, né? Que leva esse título. Que leva esse título para demonstrar, né, como se estrutura um mercado, né, internacional dessas substâncias,
e, sobretudo, né, com uma imposição, né, de agrotóxicos já banido em países, né, como a própria fala, né, do presidente Lula traz, né, principalmente da União Europeia, mas do Canadá, né, Suíça, né, dos Estados Unidos e outros países onde essas substâncias já foram comprovadas cientificamente que causam impactos e danos à saúde humana e ao meio ambiente, mas continuam sendo produzidas e comercializadas, né, para países como o Brasil e países do sul global, né? Então, o colonialismo químico justamente vai, expor, né, essa situação, né, e ao mesmo tempo traz para nós, né, população brasileira, né, mais para o Estado brasileiro, uma responsabilidade também que é de frear esse mercado internacional, né, porque se há uma imposição, né, dos países sobre o Brasil precisa também ter legislações mais restritivas garantir a esse mercado. A soberania, né? A soberania. E não é isso, né, que a gente vem acompanhando, sobretudo, né, recentemente, com a mudança da legislação de agrotóxicos no Brasil, com a aprovação do pacote do veneno, né, que flexibiliza mais ainda, né, esse mercado, essa possibilidade, né, da entrada, né, de substâncias tóxicas. E, né, um fator bem preocupante, né, do pacote do veneno é o que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento passa a ser um órgão aí, né, com ações prioritárias nesse registro e fiscalização, né? E a Anvisa sai, e a Anvisa, Ministério do Meio Ambiente, né, passam a ter, né, um papel secundário, uma menor incidência, né? Então, demonstra o absurdo, né, de um contexto de uma legislação que deveria, né, priorizar a vida da população, né, a produção de alimentos saudáveis, mas, né, foi aí alterada, sobretudo, por uma pressão dos parlamentares ligados ao agronegócio e à bancada ruralista, né, no Congresso brasileiro. E dito tudo isso, a gente fecha esse bloco se perguntando se de fato esse é o único modo de produção ou se a gente está produzindo desse modo porque existe uma nova forma de colonizar o sul global, né? No próximo bloco, a nossa equipe visitou uma agricultora que resiste à utilização de agrotóxicos. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Comigo no estúdio para essa conversa, Patrícia Dias Tavares, secretária executiva da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Valcler Rangel, assessora especial da Saúde dos Territórios e Periferias Urbanas e Rurais do Ministério da Saúde. E Fran Paula, engenheira agrônoma e integrante da Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. E a gente já tem participações aqui da nossa audiência, já vamos começar a trazer. E você que ainda não participou do programa ainda, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Agora você vai conhecer a Juliana, uma agricultora que compartilhou com a nossa equipe de reportagem os desafios de resistir quando se vive em uma espécie de ilha cercada de agrotóxicos por todos os lados. Banana, cacau, jaca, amora. No sítio da dona Juju, diversidade de plantações é o que não falta. O abóbora, o milho, o feijão. Ali nós temos aipim, lá na frente nós temos batata doce, ali nós temos inhame, lá atrás nós temos quiabo. Mas tem uma coisa que todas elas têm em comum. São livres de agrotóxicos. A gente não usa veneno em espécie nenhuma, a gente só usa os produtos, a compostagem a gente faz aqui, a biomassa a gente faz aqui, tudo a gente faz aqui para poder a gente plantar e não usar veneno. Só que nem sempre foi assim. A Juliana chegou no Rio de Janeiro em 1966. Veio da Paraíba, mas só foi ter contato com a agroecologia em 2005. A minha relação com a agroecologia foi uma coisa muito legal, sabe? Assim, porque quando eu vim morar aqui, eu era convencional.
Aí veio um projeto aqui para Magé para trabalhar com os agricultores, fazer com que eles se transformassem em agricultores agroecológicos. Um projeto que veio da Itália, com duração de 2 anos e que envolveu 60 agricultores. Mas, com o término do incentivo, apenas 5 continuaram. O sítio Santa Bárbara é um dos poucos da região de Magé, município do Rio de Janeiro, que não utilizam agrotóxicos. Eu moro aqui numa ilha de veneno. Todos os meus vizinhos aqui são venenosos. E eu sou a única que não sou. Então eu tenho uma dificuldade muito grande, porque o que é que acontece? Os insetos, eles não são burros. Eles saem de lá e vêm para cá. As formigas vêm para cá. Todos os insetos vêm para cá. Então eu tenho dificuldade com isso. Eu acho que tinha que ter alguns projetos que pudessem ensinar os agricultores, mostrar para eles a diferença Porque, olha, eu moro aqui há 26 anos, já morreu 35 agricultores aqui com veneno, morreram com câncer pelo veneno. Eu conversei com o pesquisador da Fiocruz, Luiz Cláudio Meirelles, e questionei como seria para agricultores como a Juliana se o Pronara estivesse em execução. Se eu tenho um ferramental, né, legal, e que tem um apoio jurídico, isso permite que muito mais informação chegue a essa agricultora. É muito importante a gente ter o Pronara por isso, porque ele é mais um instrumento e que vai permitir o governo federal, a partir daquilo tudo que está, de todos os itens que estão ali colocados, colocar recurso para que a agricultura orgânica e agroecológica se desenvolvam. Em sua criação, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos foi construído por 6 eixos: registro, controle, monitoramento e responsabilização da cadeia produtiva, medidas econômicas e financeiras, desenvolvimento de alternativas, informação, participação e controle social e formação e capacitação. Eu questionei Luiz Cláudio sobre a necessidade de atualização do programa diante da aprovação do projeto de lei que ficou conhecido como Pacote do Veneno. Ele destacou que a parte regulatória está sendo revisada, já que com a lei há centralidade do Ministério da Agricultura no registro dos produtos. Avaliar a substância perigosa é papel principalmente de saúde e meio ambiente, e não de quem tem interesse econômico na produção. Outro ponto destacado foi o fortalecimento do eixo de monitoramento. Hoje, os programas de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em água potável, amostras humanas, alimentos processados, alimentos in natura foram diminuindo, né? Ou alguns mesmo acabaram, e outros nem existem. Por fim, o pesquisador ressaltou que o financiamento é outro ponto que precisa de atenção. A gente só vai fazer agroecologia e produção orgânica se a gente tiver um financiamento tão bom, né? E de tanto peso como aquele que é dado hoje para o agronegócio, né? Porque essa revisão ela vai trazer vários elementos novos à luz do que aconteceu nesses últimos 12 anos, né? Praticamente quando começou, ele foi lançado ali pelo ano de 2015. A gente espera que o texto seja muito mais robusto, mesmo as adversidades colocadas aí pela nova legislação de agrotóxicos. Esperamos, né? Assim, a conversa é tão dinâmica que a gente fica aqui, né, nos intervalos e nas reportagens fazendo os comentários, porque a gente sabe da gravidade do que está acontecendo, né? Eu quero trazer a participação da audiência e você que ainda não participou já vai mandando aí suas perguntas e seus comentários, ainda dá tempo. Primeiro, eu tenho aqui um longo comentário do Rodinei, vou trazer um trechinho final. Ele diz o seguinte: em nosso país é preciso vencer a resistência de agricultores que insistem no uso desses produtos perigosos, seja por desconhecimento ou por visar apenas o lucro máximo e rápido. Ou seja, é preciso esclarecer, legislar e restringir. Eu queria convidar vocês a refletir sobre essa fala dele, porque me lembra um comentário que eu ouvi de uma pessoa uma vez falando assim: será que o agricultor não percebe que usando agrotóxico ele está prejudicando a própria família? E aí me veio a imagem daquele fazendeiro antigo na porta da sua varandinha, né? Que não é mais essa imagem. Na verdade, hoje os grandes consumidores de agrotóxicos são multinacionais que se apropriam do território brasileiro ou grandes fazendeiros que nem estão no Brasil. Né? Ou seja, essa ideia de tão próximo, que é uma escolha,
ela é coisa do passado já, né, Fran? Como é que você ouve essa análise? Em que medida um pequeno agricultor tem esse poder de decisão sem incentivos que o levem a produzir de forma consistente sem agrotóxicos? Para quem, né, estuda e conhece um pouco, né, a história, né, da agricultura no Brasil, né, e também, né, da introdução dos agrotóxicos, porque é importante falar isso, né, porque o uso de agrotóxicos ele é muito recente, né, na humanidade, né, eu acho que dá um pouco mais de 70 anos, né, e os agricultores já faziam agricultura há muito tempo atrás, né, e não usavam agrotóxicos, né. Então, não necessariamente se trata de uma escolha, né, do indivíduo ou pessoal dos agricultores, eu vou usar esse veneno aqui, né, correndo o risco de se contaminar também, né, porque, né, os, né, dados, né, que o próprio Ministério da Saúde tem, né, de intoxicação de trabalhadores e trabalhadoras, né, no Brasil, né, também acontece, né, devido à aplicação. Mas boa parte dos agrotóxicos utilizados, eles são utilizados né, nesse mercado, né, das commodities, né? Então, se a gente pegar, né, o volume, né, de agrotóxicos utilizados, você vai ver que a maioria são aplicados na soja, né, no algodão, na cana-de-açúcar, né? Em largas escalas, né? Por pulverizadores e tudo mais. Então, basicamente, né, falar, né, de poder de escolha dos agricultores, né, de forma geral, né, é não considerar essa imposição que o mercado tem, né? Hoje a dona Juju fala, né? É o que o Van Cler disse, né? Hoje glifosato vende até numa lojinha, né? Então, isso é muito preocupante no sentido de que, né, é preciso regulamentar, é preciso regular a venda, né, como, né, foi trazida aí, né, pelo Rodinei, né, porque é preciso restringir, né, da mesma forma que se está de fácil acesso a população, né, acaba, né, consumindo aquele agrotóxico, né. Então, a redução também passa por um processo de restrição do uso. E o Pronar é isso, né? Ele tem várias iniciativas, que é desde, né, o acesso à informação sobre os danos e os impactos desses agrotóxicos, né, na vida dos trabalhadores, né, na terra, né, mas também ações que vão, né, desestimular o uso, né? E eu acho que isso que é importante, né? Ele pensa em medidas que são gradativas, né? E de curto, médio e longo prazo, né? Porque é uma imposição histórica, né? De muitos anos, né? E é até interessante, assim, reforçando a dona Juju, ela fala, né? Eu não uso agrotóxico, mas todo mundo no entorno usa. Então, assim, você precisa ser um agricultor extremamente resistente, né? Para realmente não aderir a essa pressão toda, né? E, Patrícia, o Luiz Cláudio fala da questão do financiamento como base para os avanços na agroecologia, que é uma proposta que se faz que não é só uma forma de plantar, repensar o modelo econômico, né, de uma forma mais ampla. Como é que o Pronara olha para isso, para a questão do financiamento? Certo. E enquanto a Fran falava que eu, né, fiquei pensando nisso, assim, nessa questão, né, e da fala, né, da pessoa que está aí online, que a gente, com o Pronara, tem essa coisa da redução, né, de regular um pouco vários processos, né, desde a questão do registro, uso e trabalhar a questão da comunicação com a sociedade de modo geral. Por outro lado, né, e aí eu acho que na fala tanto do Luiz Cláudio quanto da dona Juju, mas e aí, como que a gente segue, como que a gente avança no outro caminho? E por isso que o Pronara está dentro da política de agroecologia, né? Então, a gente precisa restringir o uso de agrotóxicos, mas a gente também precisa valorizar e colocar recursos para que, né, os agricultores e agricultoras consigam produzir alimentos a partir de uma outra lógica. A dona Juju falou, eu tive um projeto que veio aqui. Então, muitas vezes, esses projetos eles são implementados por meio de políticas públicas que vão dar conta de garantir a transição agroecológica. E eu acho que é nesse sentido que o Pronara vem dentro, né, desse espaço da construção da política de agroecologia. Então, hoje, né,
isso é algo bem importante da gente pontuar aqui dentro do governo, né? O retorno do Ministério, né, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, né, que traz em vários espaços ali o nome, o termo agroecologia, mas da gente fazer uma transição também das políticas públicas, né? Porque muitas vezes são essas políticas, né? É um Pronaf, né? É um plano safra, que precisa olhar para a gente ter ações e recursos, desde incentivos, né, de crédito, assistência técnica, né, facilitar para que a gente tenha um processo de transição agroecológica. E eu acho que nesse conjunto, a gente falando no campo da produção, né, hoje a gente tem avançado nisso. E um outro marco também importante, né, a gente lançou o Planapo dia 16 de outubro, junto com o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Então, né, a gente está falando aqui muitas vezes sistema alimentar, porque a gente quer olhar desde a produção até o consumo. Então, esse plano de abastecimento alimentar também está prevendo nele que a gente tenha garantias, né, que pessoas que estão em áreas, né, desses territórios, né, periféricos, na área urbana, na área rural, acesso a alimentos de qualidade. Tudo isso é preciso que a gente tenha políticas públicas que olhem para isso. E a gente precisa de uma ação também junto ao legislativo para a gente avançar, para a gente não corromper políticas, por exemplo, importantíssimas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que são importantes para a gente garantir desde a produção até o consumo desses alimentos saudáveis. Então, hoje, a gente está avançando, é um desafio, porque, como a Fran trouxe, na história da agricultura, há mais ou menos 70 anos a gente usa agrotóxico. Mas há mais ou menos 70 anos, muitas políticas públicas, elas vêm com esse mote da gente garantir pacotes tecnológicos para direcionar essa agricultura. Então, a gente precisa fazer a transição das políticas e do acesso aos recursos para a gente promover essa agricultura. Então, hoje, né, a gente lançou um plano safra com esse mote da agroecologia, mas a gente ainda precisa avançar mais. Isso é uma notícia importante que você está trazendo no programa, né? Um plano safra que está olhando, começando a se voltar para essas práticas também, né? Que é super importante. Valcler, a história da dona Juju é a história de inúmeros territórios Brasil afora, que a gente não vai ver no jornal de maior audiência, a gente não vai ver na grande mídia a luta que está sendo travada dentro dos territórios, nos interiores do Brasil, principalmente, né? É a luta daquele agricultor, daquela agricultora que quer produzir sem agrotóxico e que passa um avião de agrotóxico porque o entorno está todo... ou que vem toda a população de insetos e outras pragas para detonar aquele território, né? Como é que se lida com essa questão que não é uma questão só do agrotóxico em si, mas é uma questão social, é uma disputa, um tensionamento social histórico no Brasil, né? Eu quero fazer um raciocínio aqui, nosso aqui, né? Que eu acho que a gente tem na história da humanidade uma série de banalizações, né? E a saúde, ela é muito filtro disso, né? Eu, como médico, assim, você olha um caso de câncer de pulmão e você sabe que a pessoa fumou a vida inteira e você sabe que aquilo ali é causa e você tem uma impotência diante daquilo ali. O que eu faço com isso? Individualmente, né? Eu diria que essa questão do fumo, a questão do álcool, a questão do uso de camisinha ao fazer sexo, a questão dos jogos hoje, né, que está hoje em questão, né, as apostas hoje, são banalizações que o mercado impõe para a gente. Né? O mercado impõe. E o uso agrotóxico me parece que ele tem a mesma lógica. É uma banalização do uso que o agricultor, muitas vezes, só se vê, a única maneira que ele tem de produzir é aquela. E nós, da saúde, acabamos vendo essas consequências, né? Essa população que está mobilizada, principalmente a população trabalhadora e moradora do campo, e nós estamos falando aqui, pelas contas do Programa de Saneamento Rural, nós estamos falando de mais de 40 milhões de pessoas. Nós não estamos falando de um grupinho pequeno, né? Está exposta a isso.
né? 25% da população brasileira, Exatamente. Né? Ou seja, não é o enfrentamento que essa população faz de resistência, ela é muito importante, mas é preciso que o Estado entre do mesmo jeito que a gente mudou o quadro de fumantes do país e do mundo. Eu diria que o Brasil fez isso. A gente já mudou uma série de possibilidades dessas banalizações, mas isso precisa ser enfrentado com vencimento e restrição legislativa. Não tem outro caminho, né? Você tem a gente trabalha muito com pesquisa, né? A gente está fazendo muita pesquisa voltada para agrotóxicos. O Ministério financia, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Complexo Econômico da Saúde, muita pesquisa. A gente tem um programa só de vigilância em saúde das populações expostas a agrotóxicos, né? Mas alguém tem que restringir a pulverização aérea. Não adianta a gente ficar correndo atrás de um prejuízo e tem aviões, né, mais de 3 mil empresas no país que fazem pulverização aérea, né, que espalham agrotóxico para todo lado sem controle, sem noção do perigo, eu diria, né? É um pouco... Então, é preciso que haja uma restrição mais pesada, mobilização de um lado e restrição pesada do Estado. E né? votar em pessoas que levantam essa pauta, né? Fran quer fazer um comentário, só deixando vocês a par, a gente já está no finalzinho do programa. Quero te ouvir, Fran. Tanta coisa para a gente conversar ainda sobre isso. Vamos fazer um segundo programa sobre. Não, acho que é porque é muito importante, né, o que o Valcler traz sobre as banalizações, né, provocadas pelo mercado, né, por uma lógica, né, capitalista, né, gente? E olhando, né, para o vídeo, né, da dona Juju, que a gente conhece muito bem do movimento agroecológico, né, desse processo de resistência, é justamente, né, traz à tona um processo de violação de direitos, né? Não, né, o quanto que o agrotóxico também promove violação de direitos de populações, de comunidades, de agricultores agroecológicos que estão ali resistindo para manter, né, as suas práticas, né, agroecológicas de produção de alimentos, né? E me lembra muito, né, uma frase da Ana Primavesi, né, que é, né, a nossa referência aí, né, no movimento agroecológico orgânico no Brasil. Né? E ela dizia já que, né, a imposição de agrotóxicos na agricultura nunca se tratou do que a agricultura precisava, né? Mas sim do que a indústria tinha para oferecer ou tem para oferecer. Né? Então, não se trata, basicamente, né, de um produto, né, essencial à agricultura. A agrotóxico é um produto essencial à agricultura. E a dona Juju é uma das agricultoras que demonstram isso, né? Produz alimentos sem usar agrotóxicos. Mas está sendo impactada devido ao avanço do agronegócio, né, com pacotes, né, químicos, né, e tecnológicos, né, que contaminam o solo, que impedem, né, a produção de alimentos saudáveis e a agroecologia. E aí a importância do Pronara, que é a condição desses milhares de agricultores e agricultoras, como a dona Juju, de produzir o alimento, né, agroecológico e saudável. Isso também é impacto econômico na vida, né, desses agricultores e agricultoras. Porque às vezes quando a gente vai falar, né, o que o Pronara vai impactar, né, na economia, só é considerado, né, o setor do agronegócio que não está produzindo alimento. Né, e deixam de se fazer a conta dos milhares de agricultores e agricultoras familiares agroecológicos que estão sendo impedidos, né, de produzir alimento saudável, né, de, né, ampliar o consumo, né, de alimento saudável para a população brasileira devido ao avanço de uma fronteira agrícola, né, e de pulverização aérea de agrotóxico, né, pulverização terrestre que tem contaminado, né, terra, ar, né, o solo, a água, né, e impossibilita, né, o avanço da agroecologia no Brasil. E aí a gente tem mais uma participação da audiência aqui, eu já preciso fechar o programa, mas acho que pode trazer uma boa reflexão. O Gil Menegoli, enfim, via Instagram, ele mandou para a gente, isso já deveria ter sido implementado há anos, o Pronara, né? Há relatos de pessoas morrendo no campo em virtude de agrotóxicos e no governo passado abriram-se todas as porteiras para o agronegócio. E aí eu acho importante a gente finalizar com uma reflexão sobre o peso de se votar em pessoas, em candidatos
para o Congresso Nacional, e talvez seja um grande erro que acontece no Brasil, que é eleger o Executivo e o Parlamento na mesma eleição, porque a população fica muito focada no Executivo, mas não adianta eleger o Executivo que não acolhe a ideia do agrotóxico e eleger um Congresso que tem uma bancada predominantemente voltada para isso, né? Então, refletir esse modelo de país que a gente quer, como muito trouxe a Fran aqui, né? Que é um modelo de país atualmente, que atende a grandes interesses corporativos, né? Do mercado financeiro, das commodities, do mercado global, ou atender a população mesmo, os interesses da população mesmo, né? Então, acho que essa é a grande reflexão dessa temática. Quero convidar, eu tenho 2 minutos para encerrar o programa, Patrícia e Valcler, para últimas palavras, muito rapidinho, sobre esse momento. Posso fazer uma propaganda, Pode, então? faça. Votem nos candidatos que andam com guia alimentar da população brasileira embaixo do braço. 10 anos de guia alimentar da população brasileira, que foi patrocinado pelo Ministério da Saúde. Que é excelente, né? Referência internacional, né? Referência internacional. Então, pegue e fique sabendo se a pessoa conhece o guia alimentar para votar nela nas próximas eleições. E é interessante ver as iniciativas nos municípios também, né? Que você vê que mesmo sem o Pronara, tem municípios e estados que estão agregando as possibilidades que o Pronara sugere, né, Patrícia? Exatamente. A gente tem vários estados, né, brasileiros, a criação de políticas estaduais, de espaços, né, de zonas livres ou com restrição de uso de agrotóxicos, e que isso tudo está vinculado a uma atuação, né, desse legislativo, seja no campo estadual ou federal. Então, eu acho que, fazendo cor aqui, né, que quando a gente traz o alimento para o centro da discussão, a gente começa a pensar no que de fato faz diferença, né? Então, o guia alimentar, quais são as políticas, as ações, né, que esses candidatos estão propondo para entender como isso de fato impacta, né, na nossa realidade, na nossa vida cotidiana, para a gente também fazer escolhas com base no que é verdadeiramente importante para garantir não só o avanço, né, da agroecologia ou da redução dos agrotóxicos, mas a qualidade de vida e uma vida melhor para quem está aí na sociedade. A gente merece comer sem agrotóxico, né, gente? A gente merece que a distribuição não comer bem, né? E que a distribuição da produção aconteça, né? A reforma rural aconteça, né? É muito importante que a terra seja distribuída, isso é uma promessa antiga no Brasil e que aconteceu em vários países extremamente liberais, mundo afora. Isso não é coisa de comunista, né? É uma coisa básica para a democracia. Gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês, que papo bom. Melhor ainda o que aconteceu aqui ao longo das reportagens e o intervalo. Muito bom estar com vocês aqui hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde ou um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. Canal Saúde, há 30 anos construindo cidadania. A gente se vê.